Está no ar o podcast do programa Somos, o Vozes Plurais. Nosso foco aqui será o de discutirmos sobre diversidade de maneira ampla, trazendo histórias e reflexões que nos ajudarão a construir uma sociedade mais inclusiva. Eu sou o Eduardo Oliveira, analista de diversidade da Coordenação de Educação Corporativa, e vou te acompanhar nessa jornada de reflexões e descobertas. Mas antes de seguirmos com o tema de hoje, irei me audiodescrever para a promoção de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Eu sou um homem de pele branca, olhos e cabelos castanhos escuros, estou vestindo jeans e uma camisa polo verde. Conduzo o podcast em uma sala de reunião do edifício sede. Nesta ação educativa, contamos também com uma profissional intérprete de Libras, a Patrícia, que nos auxiliará na acessibilidade comunicacional para pessoas surdas. No episódio de hoje, vamos explorar o pilar de diversidade do programa Somos, Pessoa com Deficiência. E para contribuir neste bate-papo, contamos com a presença especial do Thierry, o qual passo a bola para que ele próprio se apresente. Por favor, Thierry. Bom dia, boa tarde ou boa noite, já que é um podcast, a gente não sabe que hora você está assistindo. Estou bem feliz aqui em estar falando com vocês, é uma temática super importante e tal. Eu estava preocupado com o meu ambiente, tal, como no escuto está tendo barulho e tal. Eu gosto de escrever meus sentimentos para pessoas neurodiversas, para pessoas surdas, às vezes que têm dificuldade de entender sentimentos. Eu sou um homem branco, uso óculos, tenho cabelo um pouco comprida, gosto de ter uma barba rasa. Hoje eu estou com uma camiseta azul e eu estou no meu escritório em casa, que tem quadros, tem post-it colado na parede. Eu sou Thierry Marcondes, engenheiro mecânico de formação pela Unicamp. Hoje eu sou professor convidado da Fundação Dom Cabral, sou conselheiro da Ulinca e meu grande propósito de vida é ajudar as pessoas a terem autonomia e segurança por meio da inovação, responsabilidade socioambiental ESG e acessibilidade. Obrigado. Perfeito, Thierry. É uma honra tê-lo conosco. Bom, vamos começar. Thierry, gostaria de conhecer um pouco mais da sua jornada pessoal e profissional enquanto um homem com deficiência. Eu também gostaria de compreender quais foram os acessos que você teve ao longo da sua vida que propiciou o alavancar da sua carreira. Excelentes perguntas. Vamos voltar aos primórdios, tal. Eu gosto de falar 35 anos atrás, então já estão sabendo a minha idade e tal. Não era forte o diagnóstico. Por que que eu gosto de falar dessa parte? Eu vim de uma família de classe média. Meus pais ascenderam um pouquinho. Minha mãe professora, professora universitária na Unicamp, meu pai também é acadêmico e tal, mas quando eu nasci eu tive incompatibilidade sanguínea, não sabiam, fiquei 3 meses na UTI, tive que trocar 80% do meu sangue, e quando eu estava, os médicos falaram, vai ter sequela, só que não sabiam qual. E aí alguns médicos falaram, o Thierry é do transtorno do espectro autista. Se eu tivesse sido tratado como transtorno do espectro autista, possivelmente eu não estaria falando aqui com vocês. Para quem eu não acabei não falando, eu tenho uma pessoa com síndrome de Usher. Síndrome de Usher é genético recessivo, é raro, afeta 1 em cada 100.000 pessoas. Eu sou surdo profundo, eu faço leitura labial, sou surdo oralizado e na fase adulta eu tenho retinose pigmentar. Retinose pigmentar, eu acabo perdendo o campo periférico de visão e eu enxergo afunilado, eu enxergo como se fosse um binóculo. Na época, a minha mãe, que isso eu agradeço demais, mãe, pai, amo vocês aí, ela sempre se preocupou, nunca se conformou. O que que Thierry tem? Ela buscou o melhor diagnóstico, ela percebia, quando ela falava de lado ou atrás de mim, eu
ia embora, mas quando ela falava de frente, eu acabava entendendo ou compreendendo, era de quase nada de palavra, ela percebia quando eu colocava a mão na garganta, eu conseguia pronunciar ou falar um pouco melhor, e ela percebia quando eu usava batom, eu conseguia entender ela melhor. Mas se você olhar, olha que curioso, porque eu falo da primeira coisa, eu vou até reforçar, é como que a gente olha, entende a necessidade da pessoa. Por isso eu falo, a gente está numa era da informação. Como que a gente sabe, eh, seja esse letramento é super importante, mas como se identifica cada uma das pessoas. E aí quando meu irmão estava nascendo, meu irmão tem a mesma síndrome, descobriram que ele era surdo, em contrapartida eu também sou surdo, e aí meu irmão começou a usar aparelho com 8 meses de idade, eu com 4 anos de idade. A diferença é gritante, por mesma audiometria, meu irmão consegue depender menos da leitura labial, ele consegue pegar algumas palavras que eu acabo não pegando. Por isso eu agradeço, se não tivesse tido esse diagnóstico, possivelmente teria muito mais dificuldade na vida. E eu fui evoluindo, crescendo, eu sempre fui um garoto muito tímido, bem recuado. A minha mãe conta, que eu gosto de contar essa história, que é legal, quando ela foi me colocar na primeira escola, a maioria das escolas não me queriam, falava que não tinha infraestrutura, que não tinha intérprete de Libras. Olha, vocês não estão vendo eu falar que tipo de estrutura? Ou seja, não, me incluíram, e aí uma escola, assim, falou: "Ah, vem aqui e tal", mas o que que é inclusão? Não ter uma aula de português, por exemplo, que cada um tem que ler um tema, o debate, como que eu me sentia? E aí o meu grande privilégio, né, grande virada, de chave na minha vida que culminou em tudo isso que eu sou, foi, eu tive o privilégio de morar na Inglaterra. Na Inglaterra, eles se preocuparam, de fato, com muitas coisas. Eles se preocuparam como eu aprendo, o diretor da escola que me recebeu falou: "Thierry, como que você aprende? O que que você precisa?". Vocês pararem para ver, a maioria das coisas são culturais. Eu falei: "Não, eu só preciso sentar na frente, eu preciso fazer leitura labial, eu preciso de um ambiente, com pouco ruído e eu não sei falar inglês". Me colocaram alguém para me ajudar na interpretação, me deram essas ferramentas, me deram os melhores aparelhos auditivos da época e perguntaram quais as minhas matérias favoritas. Falei: "Ciências, matemática", não, essa você se vira. Ou seja, a gente tem que dar oportunidade para as pessoas. Disso eu aprendi as lições básicas. Eu posso ser eu mesmo, eu não preciso vestir nenhuma máscara. Se eu for eu mesmo, se eu for espontâneo, eu consigo agradar, fazer e as pessoas que estão comigo se apaixonam. Eu não preciso ter vergonha de quem eu sou, eu sofri muito bullying. As pessoas falam: "Nossa, sua voz tem sotaque, é engraçada, tal". Não, eu posso ser eu mesmo. E a maioria das pessoas eu nunca mais vou ver. Se eu estou te vendo, é porque você se apaixonou pela minha causa, pelo que eu estou trazendo e vamos transformar o mundo. Depois disso eu virei esse papagaio aqui, que está aqui falando sem parar, apaixonado, tal. E aí eu fiz engenharia na Unicamp, e aí tem outra dificuldade, mas meu grande privilégio que aconteceu foram esses: saber o diagnóstico propriamente, perguntar o que que eu preciso, me dar as ferramentas necessárias e principalmente me dar a oportunidade. Disso tem muita história para contar. Perfeito, Thierry. Analisando a sua fala, eu percebo que você traz elementos que são muito simples, né? A gente está falando dessa proximidade, dessa construção conjunta e principalmente da disposição do outro, né? Das instituições para o seu acolhimento. Você traz também, Thierry, uma diferenciação cultural, né, de como foi no Brasil e de como foi lá fora. Aqui no Brasil, na nossa realidade, quais foram os maiores desafios que você enfrentou enquanto um homem surdo? E como que você, principalmente, Thierry, conseguiu superá-los?
Excelente, eu acho que teve várias barreiras, cada barreira eu acho que teve seu tempo, hã, sua suposição, mas eu acho que a maior barreira que eu enfrento até hoje e até nesses tempos é o brasileiro, ele quer agradar todo mundo. O brasileiro tem medo de dar um elogio, mas ao mesmo tempo tem medo de fazer uma crítica. O famoso feedback, por exemplo, assusta muitas pessoas no Brasil. E se você parar para olhar, isso não deveria assustar. Se eu falar, ó, Eduardo, eu adorei o seu trabalho, você está falando bacana, adorei sua tonalidade, mas eu acho que você poderia melhorar isso, isso, isso. Perfeito. Por quê? Você foi direto no ponto para você melhorar e eu também fiz os pontos pra gente não significa que é uma crítica, é para construir junto. E eu percebo isso como uma pessoa surda, porque eu tenho dificuldade de escutar a entonação de voz, eu tenho dificuldade de entender alguns elementos que eu não sei se a pessoa está sendo irônica comigo, se a pessoa está fazendo um elogio ou se ela está fazendo uma crítica. Então isso me atrapalha muito. O jeito brasileiro de querer ser bonzinho, e eu já escutei de um líder falando: "Thierry, quando você é bonzinho, você é prejudicial, você atrapalha a carreira das pessoas, você atrapalha as oportunidades. O ideal é você ser uma pessoa justa". Justa é você elogiar, você colocar as coisas que devem acontecer e principalmente dar elementos para que elas cresçam. Então acredito que essa hoje foi, é e ainda será que a gente precisa fazer esse letramento, minha maior dificuldade. E eu falo uma segunda maior dificuldade que também acontece muito é, as pessoas às vezes não entendem, por eu ser oralizado, acha que ele tá entendendo, ele tá se ele não entendeu é porque ele tá distraído, tal. Não, que eu não consegui pode ser que eu não entendi, porque eu não consegui fazer a leitura labial propriamente, mas pode ser que eu não entendi, porque você usou palavras difíceis. Você usou nome de pessoas às vezes é difícil para mim, você misturou algum termo com outro idioma, por exemplo, sem traduzir. Minha dica é: vai falar algum termo em inglês, por exemplo, explica o onboarding, o recruta o a bem boas-vindas, pessoas entrando dentro da empresa. Traduza isso. E quando eu falo que ou não entendi, não estou falando para você repetir literalmente, eu estou simplesmente para você mudar suas palavras, repetir de uma maneira diferente. Então eu falo que esses são 2 desafios hoje e eu mostro um pouco aí como superá-lo dando essas dicas. Mas tem muita coisa, coisa passageira, coisa simples, tal, mas hoje esses são os 2 maiores desafios que eu acredito que seja para toda a diversidade e até para todas as pessoas com deficiência. Excelente, Thierry. Thierry, é um fato que há diversidade dentro da diversidade. E eu acredito que as pessoas estejam se questionando: poxa, como que o Eduardo está conversando com uma pessoa surda? Eu queria que você falasse para a gente, por favor, o que é um surdo oralizado e um surdo que não é oralizado. Sim, que o pessoal também chama de surdo sinalizado, o surdo oralizado, ambos existem 3 categorias, dentro da deficiência auditiva, que medicalmente chama, existe o surdo leve, moderado e profundo. Geralmente, quem é surdo profundo tem os 2. Eu sou surdo profundo, tenho oralizado e tenho sinalizado. A gente fala surdo se a gente acredita numa cultura propriamente, e principalmente quem é surdo sinalizado, como Libra, que é língua brasileira de sinal, virou um idioma também oficial, a gente se orgulha muito disso e defende. Surdo sinalizado é que usa Libras como primeiro idioma. Não necessariamente ele não sabe falar, e por isso não existe surdo mudo.
ele talvez tenha um pouco mais de dificuldade, por isso ele prefere optar por Libras. Mas ele sabe, às vezes, um pouquinho de português. Nem todos, às vezes teve alguns que tiveram mais oportunidade, outros menos oportunidade. Mas Libras é seu idioma principal, seu idioma que ele se orgulha. Muitos podem usar ou não aparelho auditivo, mas eles são sinalizados. Enquanto surdo oralizado, como eu, eles fazem mais leitura labial e eles usam o português como primeiro idioma. A maioria dos surdos oralizados, que é quase a totalidade, ou usam aparelho auditivo ou usam implante coclear, propriamente são ferramentas tecnológicas que ajudam muito. E principalmente a gente está falando de uma gama grande de surdo oralizado, são pessoas que perderam a audição, lembrando que a nossa população está envelhecendo, nós estamos fazendo uso excessivo de videoconferência, de fone e tal, muito por isso cuidem, prestem atenção no volume que vocês estão usando, também do fone, para vocês cuidarem da sua saúde auditiva. Então, resumindo, uso sinalizado é que usa Libras, língua brasileira de sinais, como primeiro idioma, estudo oralizado é que usa o português e muitas vezes por leitura labial ou outros artefatos. Excelente, Thierry. Temos diversidade dentro da própria diversidade e isso é maravilhoso. Bom, eu falo, né, de dentro de uma organização, Sesc em Minas. E eu gostaria que você trouxesse para a gente, os avanços que você tem percebido em relação às organizações de trabalho nos últimos anos. A gente está tendo vários avanços. Eu falo que a acessibilidade se baseia em 3 grandes pilares: cultura, dispositivo e a tecnologia. Por exemplo, nós estamos gravando esse podcast. Para gravar esse podcast, a gente precisou entrar numa plataforma de videoconferência, senão eu não consigo fazer leitura labial. Eu ativei a legenda, daí falei, nossa, Thierry, mas pela legenda não daria certo? Eu falo, a legenda é uma excelente ferramenta para me dar certo grau de autonomia. Mas se o Eduardo não tivesse com câmera ligada, eu não saberia se ele está bravo comigo, se ele está feliz, se ele está me dando um elogio, fazendo uma crítica. Eu olho muitas feições faciais na comunicação. Pela maneira como eu estou falando e olhando com ele, eu estou sabendo se, opa, estou indo bem, não estou indo, ele já está cansado da minha resposta, hora de parar, hora de cortar essa pergunta ou hora de incentivar. Então, se você olhar, existem, tecnologia vem ajudando muito. Antes, se eu falo 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, fazer videoconferência era um desafio. Eu falava, não gosto, até falar para o inteiro, não gosto de videoconferência. Hoje está me facilitando mais. Se você parar para ver, pouco tempo atrás, 3 anos, mandar um áudio pelo WhatsApp também era um desafio muito grande. Hoje já estão existindo ferramentas de inteligência artificial que transcreve texto em áudio, ou áudio em texto, das 2 maneiras. Eu falo, nossa, será que eu posso te mandar áudio o tempo todo? Espera aí, não necessariamente. Você vai me mandar um áudio, deixa claro o que você quer tratar comigo. É um almoço? Aquele projeto, porque como surdo eu adivinho muito mais, mesmo que a transcrição tá, eu consigo ler com uma íntegra, porque falha ponto, falha palavra, então eu acabo entendendo. Me fala também a urgência, que é imediata, é urgente, é super importante, porque nem sempre uma coisa que facilita para você, facilita para mim. E aí eu falo um outro ponto, quer me mandar um áudio? Tenta me mandar um áudio até 30 segundos. Ok, passou 40, 50, mas mais do que isso, será que é necessário áudio longo? E outro ponto que a própria inteligência artificial vem bloqueando. Você fala alguma coisa sensível, algum palavrão,
ela tende a se proteger e ela só manda uma mensagem. Este áudio contém alguns assuntos sensíveis. Favor escutar. Opa, aí eu fiquei ferrado, porque quem que vai escutar? Vai falar, nossa, se tá sensível, eu vou mandar para minha esposa, vou mandar para minha mãe, aí eu fico arrancando o cabelo. A chance de você falar algum palavrão, alguma coisa até 30 segundos é muito baixa. Então eu falo, é cultura em primeiro lugar, é super fundamental o aspecto cultural. Segundo lugar, a tecnologia está me dando muita autonomia, sem esquecer que usar aparelho auditivo é questão de saúde, é questão que eu consigo ter segurança para saber se é isso mesmo. Então, se você olhar, nós estamos evoluindo muito, está vindo muita tecnologia, mas a gente precisa trabalhar fora o aspecto cultural. Excelente, Thierry. Novamente, a gente está falando aí de uma disposição do outro, né? Para se pensar essa acessibilidade. E por falar da disposição do outro, você citou os seus pais, citou o seu irmão enquanto pessoas aliadas. Mas na sua experiência de trabalho, você teve pessoas aliadas? Pessoas que trouxeram mais leveza e força na sua trajetória? Como, por exemplo, colegas de trabalho, lideranças que te marcaram enquanto pessoa? Sim, eu vejo que é uma construção, teve gente que entendeu muito mais rápido, teve gente que acabou não entendendo, é um trabalho de formiguinha. Essas coisas que eu, falei aqui, eu já repeti em outras reuniões, outros pontos, tal, venho trazendo, porque é um trabalho de letramento, de cultura, não é só tecnologia, que ajuda, mas eu tive desde que nem eu falei, o professor, o diretor lá da Inglaterra, que ele me perguntou o que eu precisava, deu o apoio, tal. Já tive gente, eu trabalhei em 2 empresas, L'Oréal e Accenture, já: "Opa, Thierry, o que você precisa?". Eu lembro que, eh, há muito tempo atrás, eu não me identifiquei com o mundo corporativo, que eu fui trabalhar numa fábrica, quando eles perceberam que eu não escutava o alarme, eles simplesmente falaram: "Opa, que perigo tal, ok, eu entendo, pô, o alarme é um instrumento de segurança", e aí eles simplesmente me deixaram num canto, em vez de entender. Quando eu fui para L'Oréal, eu lembro a Priscila, que até virou minha amiga pessoal hoje, ela me percorreu a fábrica perguntando: "O que que é perigoso?". Ela que perguntou: "O que é perigoso para você? O que que não é? Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode adaptar para que seja melhor para você?". E você parar para ver, tem já smartwatch que entende o som do alarme e consegue vibrar ou sinalizar que está tocando um alarme, ou que é um choro de um bebê, vem evoluindo tecnologia. E mais, um ambiente acessível não é só um ambiente para mim, ou para pessoa cega, ou é um ambiente com melhor experiência para todo mundo. Porque vamos supor que você está numa fábrica, você está super concentrado, com aquele fone para proteger, por exemplo, ou algum até escutando música que não deveria, por exemplo, tá correndo, tá fazendo coisa, tá escutando música, até para se concentrar. Imagina se tiver um incêndio, um smartwatch poderia vibrar e você olhar: "Opa, uma situação de perigo", que poderia alertar, ajudar, tranquilizar e salvar vidas. Então eu vejo que a gente está nesse processo evolutivo, eu vi que eu tive líder em cada uma das etapas, pessoas que não foram só líder, pode ser liderado, pare, pessoas que trabalharam indiretamente ou líder que acolheram e transformaram. Mas como que eles fizeram isso para acolher e transformar? Qualquer uma pessoa pode. Dando oportunidade, trocando informação, eu quero muito saber o seu dia a dia. Eu quero aprender também, às vezes as pessoas não me ensinam, eu também tenho muita coisa para ensinar. Então você perguntando, tomando esse cafezinho comigo, eu tenho muita coisa para te ensinar,
E assim como você tem muita coisa, e a gente pode estabelecer as boas práticas, você pode, ó, ter um alarme, geralmente o alarme toca assim, geralmente tem tal ponto, ou blipa tal. E você me ensinando isso, eu posso pegar elementos, se eu não tiver uma tecnologia, ficar mais atento, eu posso falar, ó, existe smartwatch que faz tal coisa. Vocês podem me ajudar a liberar no setor da informática? Vocês podem me ajudar a fazer tal coisa? Então, falo, o principal é todos nós podemos ser líder nesse assunto, independente da sua posição, da vontade, mas o principal é mão dupla. Perguntem o que a pessoa precisa e ensine ela. Fantástico, Thierry. Fiz até um resuminho aqui enquanto você falava. Estou muito reflexivo com a nossa conversa, com o nosso bate-papo. E galera do SESC, anotei aqui, ó, um caminho interessante: acolhimento, escuta e construção conjunta, tá? Gravem esses aspectos, porque é um caminho interessante. E Thierry, para fechar o nosso bate-papo com chave de ouro, eu gostaria que você falasse sobre o que você gostaria que as pessoas soubessem ou entendessem sobre deficiência. O que é fundamental saber e entender sobre deficiência. E eu vou deixar essa fala livre para que você nos traga uma reflexão. Pergunta bem difícil, complexa, tal, porque primeiro, a conversa não termina aqui. Ela começa aqui. Por isso, siga pessoas, podem me seguir, eu virei esse ano LinkedIn Top Voice, podem me seguir, seguem outras pessoas com deficiência, até para você ir aprendendo, participando, vendo os seus posts, comentando, porque o principal é nós queremos ensinar, nós temos muito a contribuir, e um ponto é, eu não sou uma pessoa com deficiência. O ambiente que tem deficiência, o ambiente que não está preparado. Eu gosto muito da palavra em inglês ou espanhol, disability ou discapacidade, que pode ser que eu tenha uma descapacidade diante de uma situação. Pô, falta de ferramenta, falta de conhecimento, tal. Então, não sou de uma deficiência, não quer comprar um produto deficiente, um produto defeituoso. Por isso eu também não gosto, de ser chamado de uma pessoa com deficiência. Segundo ponto é, todos nós somos uma pessoa com deficiência. Falo: "Putz, como assim? Eu sou permanente, espero que vocês", mas lembre, quem quebrou o braço, teve infecção de ouvido, ficou temporariamente com uma deficiência, precisou de recurso de acessibilidade, e agora nesse novo regime pós-pandêmico, na verdade, que está híbrido, a gente não sabe se é virtual, físico, você está segurando seu filho durante uma reunião, ou seu cachorro latindo, por exemplo, você também vai precisar de elementos de acessibilidade. Por isso eu quero falar, não é deficiência, é o ambiente que é deficiente. E para finalizar, quero colocar nada sobre nós sem nós, então nos chamem para participar, nos chamem para fazer as coisas em conjunto, então acho que isso é super importante. Lembrando, você pode adquirir uma deficiência, a gente está envelhecendo, eu quero envelhecer, Eduardo, eu convido, eu quero fazer esse podcast de novo daqui 30, 40, 50, 90 anos, possivelmente a gente vai estar usando outras ferramentas, a gente quer envelhecer bem, a gente vem adquirindo, então não é só uma questão de pessoa com deficiência. Esse daí está perguntando, nossa, Thierry, como se referir a elas? Não é incapacitado, não é portador de necessidades especiais, principalmente todos nós somos especiais de alguma maneira. Eu gostaria até de portar, de pegar os meus aparelhos, deixar no canto e falar: "Opa, não tenho mais deficiência". É PCD? Não é errado, mas eu não sou taxado como uma sigla. O ideal mesmo, se você quer referir para a gente, eu sou o Thierry. Eu tenho um nome e eu acho que todo nós, chamado pelo nome, é o que nos toca o coração.
Por isso não é um surdo, não é uma cadeirante, não é uma mulher cadeirante, não. É a Amanda, é o Eduardo, é a Roberta, é o Pedro, por exemplo. Então nos chame e nos dirigem pelo nome. Bom, citando o nosso colega Thierry, a conversa não termina aqui. A conversa começa aqui. Meu caro, foi uma honra conversar contigo na estreia do Vozes Plurais. Sua história e percepções sobre deficiência são inspiradoras. Quero sim, tá, Thierry, conversar com você em outros momentos e também, né, daqui a alguns anos, porque eu tenho certeza que a nossa percepção e compreensão sobre esse tema será outra. Nós estamos em constante evolução. Pessoal, este bate-papo foi o primeiro de muitos que estão por vir. Seguiremos por aqui, explorando a diversidade como prática educativa, refletindo sobre como ela transforma não apenas a educação, mas também as nossas relações e o mundo ao nosso redor. Esperamos também que essa conversa tenha inspirado vocês a refletir sobre como a diversidade humana pode transformar nossas práticas e perspectivas. Abraços inclusivos e até a próxima!